Ela nasceu acorrentada, mas foi o amor que a libertou. Uma escrava marcada pela dor, violada pelo próprio Senhor, e ainda assim, ela encontrou a força para amar. E quando todos pensaram que ela seria só mais uma esquecida pela história, ela se levantou como dona do coração de quem um dia a dominou. Essa é a história de Alika. Um conto que vai te emocionar, te fazer chorar, e acreditar que até mesmo as correntes mais cruéis podem ser quebradas pelo amor verdadeiro. Se você também acredita na força da superação, no poder do perdão e no amor que vence o impossível, então já deixa o like, se inscreve no canal Voz da História e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de vida que tocam a alma. Início do capítulo 1. O som da noite abafava os gritos. No engenho de cana-de-açúcar da fazenda Boa Esperança, o estalo dos chicotes era tão comum quanto o cantar dos galos ao amanhecer. Era o ano de 1836, e no interior da província da Bahia, a escravidão ainda ditava as regras com mãos de ferro e corações de pedra. Ana, uma jovem negra de traços firmes e olhos intensos, havia sido arrancada dos braços da mãe ainda menina. Lembrava-se pouco do rosto materno, mas nunca esquecera as palavras sussurradas antes do último adeus: você é mais do que isso. Nunca deixe eles apagarem quem você é. Desde então, carregava dentro de si uma força silenciosa que a fazia resistir. Mesmo com os calos, mesmo com as feridas abertas, mesmo com os insultos diários. Ana resistia. Trabalhava na casa grande desde os 15 anos. Agora, aos 23, era conhecida entre os escravos como a que não abaixa a cabeça. Isso, claro, tinha seu preço. Era constantemente vigiada pelos feitores. Sabia que qualquer deslize, qualquer palavra fora do lugar, poderia ser sua última. A casa grande era um lugar de contraste. Tapetes franceses, talheres de prata, cristais e porcelanas emolduravam a opulência da família Rocha Mendonça, os donos da fazenda. No centro de tudo, estava ele, Dom Henrique Augusto Rocha Mendonça, o patriarca, um homem branco de 37 anos, rígido, educado na Europa, mas tão imerso na lógica escravocrata quanto os outros coronéis da época. Henrique era viúvo. Sua esposa morrera durante o parto do segundo filho, que também não sobreviveu. Desde então, tornará-se mais frio, mais austero, mas nunca violento como os outros senhores. Mantinha uma fachada de racionalidade, mas por dentro, escondia uma alma ferida. Ana havia chamado sua atenção desde o dia em que foi transferida para cuidar da biblioteca da casa. Era a única escrava que lia, e isso intrigava. Ela havia aprendido escondida, com a filha de um ex-capataz abolicionista. Tinha sede por palavras, por liberdade, por mundo. Henrique, com o tempo, passou a observar mais. A postura dela. O modo como falava com dignidade mesmo ao servir. Os olhos que pareciam conter oceanos inteiros. Havia algo ali que ele não compreendia, e que não conseguia ignorar. Mas naquela noite, marcada por uma tempestade que parecia lavar os céus, tudo mudou. Ana fora chamada por ele. Sozinha. À biblioteca. Sente-se, Ana, disse Henrique, com a voz baixa e olhos que evitavam os dela. Ela obedeceu, desconfiada. Nunca estivera a sós com ele por tanto tempo. Você gosta de livros? Gosto, senhor. São como janelas para onde os pés não podem ir. Ele sorriu. Pela primeira vez em anos. Você é diferente. Sou só uma escrava, senhor. Henrique se aproximou. Lentamente. O silêncio era denso como fumaça. Mas é a única pessoa nesta casa que me ouve de verdade. Ela não respondeu. Não sabia o que aquilo significava. Até sentir a mão dele tocar seu rosto. Senhor, sussurrou, recuando. Mas ele estava decidido. Naquele momento, entre culpa, desejo e confusão, Henrique a tomou nos braços. Ana resistiu. Chorou. Implorou. Mas foi violada. Com brutalidade contida. Com silêncio sufocante. E com lágrimas que misturavam dor, raiva e uma estranha pena. Ele não pediu desculpas. Apenas se afastou. E, como um homem atormentado por seus próprios demônios, se trancou em seu quarto por dias. Ana voltou ao seu quarto na senzala, marcada no corpo e na alma. Sentia nojo dele. Nojo de si. Mas também, uma parte sombria dela se culpava por não ter conseguido impedir. E isso a dilacerava por dentro. Nos dias seguintes, Henrique a evitava. Mas observava de longe. Tentava se convencer de que fora um momento de fraqueza. De que ela entenderia. De que ele, de alguma forma, merecia perdão. Ana não falava com ninguém. Nem com Zefa, sua amiga mais velha.
Nem com Sebastião, o jovem que sempre lhe dedicara olhares discretos. Ela estava quebrada. Mas viva. Meses se passaram. E então, ela descobriu, estava grávida. Foi quando o destino começou, silenciosamente, a virar. Henrique ficou em choque ao saber. Mandou chamar a parteira. Proibiu qualquer feitor de tocá-la. Afastou-a de todos os trabalhos pesados. Aos olhos dos outros, era por compaixão. Mas ele sabia. Sabia que o filho era seu. Ana queria fugir. Mas sabia que com uma criança no ventre, não teria forças. Na fazenda, os rumores se espalhavam. Alguns diziam que ela havia seduzido o patrão. Outros, que ele estava enfeitiçado. Mas ninguém ousava confrontá-lo. Henrique passou a visitá-la. A levar frutas. Roupas. A perguntar sobre o bebê. Ana recusava tudo. Olhava-o com frieza. Ele, no entanto, parecia transformado. Havia algo em seu olhar que não era mais arrogância. Era remorso. Era dor. Eu não posso desfazer o que fiz, Ana. Mas posso tentar ser um homem melhor. Para você. Para essa criança. Ela não acreditava. Mas o tempo é um escultor paciente. O bebê nasceu. Era uma menina. Morena clara, cabelos cacheados, olhos amendoados como os da mãe. Henrique chorou ao vê-la. De joelhos, implorou para segurá-la. O nome dela será Clara, disse Ana. Porque será luz onde só houve escuridão. Henrique mandou construir uma casa pequena, afastada da senzala. Ana recusou. Disse que não trocaria sua dor por paredes douradas. Mas, pela filha, aceitou. Ali começou uma convivência estranha. Ele ajudava a cuidar. Lia para Clara. Sentava-se à porta com Ana em silêncio. Aos poucos, conversavam. Sobre livros. Sobre o passado. Sobre os porquês. Henrique passou a se opor aos outros senhores. Libertou outros escravos. Foi chamado de louco, traidor da coroa. Mas não recuou. Ana, aos poucos, viu um outro homem surgir. Mais humano. Mais quebrado. Mais verdadeiro. Certa noite, ele lhe pediu perdão. De verdade. Com lágrimas. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Mas quero passar o resto da vida tentando reparar. Ela olhou. Sentiu o peso do que viverá. A dor. A humilhação. Mas também, a transformação. A dele. A dela. A de ambos. Se um dia eu te amar, não será pelo que você me deu. Será pelo homem que você escolheu se tornar. Ele entendeu. E esperou. Passaram-se anos. Clara crescia linda. Livre. Inteligente. Ana lecionava para crianças negras da região. Henrique abria espaço para trabalhadores livres. Fundou uma escola. Criou um centro de leitura. Vendeu parte da fazenda para comprar alforrias. E, finalmente, em um dia claro como o nome da filha, Ana aceitou se casar com ele. Não por piedade. Mas porque, apesar de tudo, o amor havia nascido. Doloroso. Improvável. Mas real. Ela fora escrava. Ele, seu algoz. Mas o destino, com suas mãos misteriosas, moldou em meio a cicatrizes uma história de amor. Não sem dor. Não sem luta. Mas com redenção. E, naquele altar simples, sob um céu limpo, Ana ergueu os olhos para o homem que a machucou, e que escolheu mudar. Porque às vezes, o amor também nasce no campo onde antes florescia apenas o ódio. E a liberdade, essa começa dentro do peito. Correntes do destino, o amor que libertou uma alma. Capítulo 2, Chamas no coração e o início da redenção. O sol nascia lento sobre as terras do sul, tingindo de dourado os campos de algodão que se estendiam como um manto interminável. Para muitos, aquela paisagem era símbolo de prosperidade, mas para os que viviam acorrentados sob o domínio da escravidão, era apenas mais um dia de dor e sobrevivência. A fazenda de Ezequiel Artman, um dos mais ricos senhores de terras da região, mantinha um ritmo implacável. Os sinos tocavam ao amanhecer, chamando os trabalhadores cativos para o início de mais um dia de lida. Entre eles, havia uma mulher que começava a chamar atenção por algo que transcendia a dor e a sujeição, Zaia. Zaia caminhava com a coluna ereta e os olhos fixos no horizonte. Mesmo com a pele marcada pelo sol e pelo açoite, havia uma centelha viva dentro dela. Sua beleza exótica, seus cabelos como nuvens negras e a postura silenciosa, porém determinada, começavam a quebrar a frieza habitual do olhar de Ezequiel. Mas havia mais do que atração física ali. Havia um desconforto novo, um sentimento que ele não sabia nomear.
Zaia já não era apenas mais uma entre os muitos escravizados da casa. Depois da noite de abuso, que deixou cicatrizes em seu corpo e alma, Ezequiel começara a observá-la. Não era por arrependimento, pelo menos não de imediato, mas por uma inquietação crescente que o corroía por dentro. Algo naquela mulher o confrontava. E, de forma sutil, ela começava a mexer com as fundações de seu mundo. Os dias passavam, e o comportamento de Ezequiel tornava-se errático. Mandava buscar Zaia para trabalhos na casa grande, às vezes apenas para servi-lo em silêncio durante a leitura de um jornal. Outras vezes, apenas para observar seus movimentos enquanto ela limpava o chão de joelhos, com dignidade. Zaia, por sua vez, mantinha-se calada. Cada vez que via o patrão branco, um misto de raiva, medo e uma confusão interna estranha a atravessava. Ele havia violado seu corpo, mas, por algum motivo que ela não conseguia entender, agora a tratava com um tipo de cuidado quase gentil. Não havia mais gritos. Não havia mais toque forçado. Havia uma espécie de reverência silenciosa. Numa tarde de verão, Zaia foi chamada para limpar a biblioteca. Era um espaço que ela admirava em segredo. Os livros, com suas capas de couro e letras douradas, lhe pareciam janelas para um mundo onde a liberdade existia. Enquanto passava o pano sobre uma estante, não percebeu que Ezequiel a observava do batente da porta. Você sabe ler, Zaia? Sua voz soou inesperada, quebrando o silêncio. Ela se sobressaltou, virando-se devagar. Não, senhor, respondeu com a cabeça baixa. Gostaria de aprender? Ela não respondeu. Como poderia confiar? Como aceitar qualquer gesto vindo daquele homem? Mas algo na forma como ele fez a pergunta, sem arrogância, sem superioridade, a fez hesitar. E então ela levantou os olhos, encontrou os dele, e respondeu. Saber ler, é ser menos cega nesse mundo, senhor. Eu gostaria, sim. Foi ali que tudo começou. Ezequiel começou a ensinar Zaia a ler. No início, em encontros breves e frios. Ele lia, ela repetia. Ele apontava letras, ela tentava formar palavras. Mas com o passar das semanas, algo insuspeito crescia entre os dois. Zaia revelava uma inteligência vibrante, uma curiosidade afiada e uma sensibilidade rara. Ezequiel, por outro lado, começava a se ver por um novo prisma, o olhar dela. Pela primeira vez em anos, ele começou a se perguntar quem era de verdade. Por que sustentava um sistema tão brutal? Por que vivia preso em um papel herdado, num poder que se baseava na desumanização? Por que quer aprender tanto? Ele perguntou certa noite, enquanto ela lia hesitante um trecho de um livro de poesia. Zaia fechou o livro, olhando para a chama da vela. Porque saber é o que me aproxima de ser, gente. Eu fui arrancada de minha terra, de meu nome, da minha língua. Mas ninguém vai arrancar meu espírito. Se eu puder ler, eu posso sonhar. E se eu posso sonhar, posso ser livre. Ezequiel não respondeu. Sentia um nó na garganta que não sabia explicar. Pela primeira vez, sua posição de senhor não lhe parecia confortável. Pela primeira vez, ele se sentia pequeno diante de alguém que ele julgava inferior. Na fazenda, os boatos começaram. Os outros escravizados cochichavam que Zaia tinha virado a protegida do patrão. Os capatazes começaram a vigiá-la com mais rigor. Havia ciúmes, desconfiança, inveja. E havia medo. A relação dos dois estava rompendo as barreiras invisíveis que sustentavam o império de Ezequiel. Certa noite, Zaia foi chamada à casa grande. Pensou que seria mais uma aula. Mas, ao entrar, viu a mesa posta com 2 lugares. Ezequiel, sentado à cabeceira, vestia-se de forma simples, sem paletó ou polpa. A vela tremulava suavemente sobre a toalha. Sente-se, Zaia. Hoje, quero jantar com você. Ela paralisou. Seu instinto gritava para recusar. Seu coração batia como tambores de guerra. Eu sou sua escrava, senhor. Não sento à mesa com brancos. Você é mais do que isso, Zaia. Muito mais. As palavras pairaram no ar. Ela sentou-se, mas com o corpo rígido. Ao longo do jantar, mal tocou a comida. Mas quando os olhos dos dois se encontraram mais uma vez, havia algo novo ali. Não submissão. Não medo. Era dor, e uma centelha de algo que os dois ainda não ousavam nomear. Naquela mesma noite, quando ela se levantou para sair, Ezequiel falou baixinho. Eu, lamento. Pela noite em que te fiz mal. Não tenho como apagar o que fiz. Mas quero tentar, mudar. Me perdoa, Zaia? Ela parou, ainda de costas para ele. As lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto.
O perdão não é dado de uma vez só. Ele se constrói. Se reconquista. Mas o Senhor deu o primeiro passo. Os dias seguintes foram os mais estranhos e reveladores que Ezequiel viverá em toda a sua vida. Ele começou a libertar, um a um, os escravizados da fazenda. Começou pelos mais velhos, depois os casais com filhos pequenos. Os vizinhos riam pelas costas. Chamavam-no de louco. Mas ele já não se importava. Zaia, porém, recusou ser libertada. Não quero sua piedade, Senhor. Eu quero liberdade verdadeira. Quando eu sair, será com minha cabeça erguida, por mérito meu. Ezequiel ficou calado. Mas compreendeu. Aquela mulher, outrora apenas uma sombra entre as plantações, agora era seu espelho, sua força e seu abismo. Ele estava apaixonado. De um jeito torto, doloroso, mas profundamente verdadeiro. Meses depois, numa noite de tempestade, Zaia bateu à porta do escritório. Quero aprender a escrever, disse, com firmeza. Ezequiel sorriu. Seus olhos brilhavam como nunca. Então venha. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Enquanto a chuva caía lá fora, dentro daquela casa anti-símbolo de opressão, uma nova história começava a ser escrita. Entre palavras rabiscadas e silêncios profundos, dois mundos, o dela e o dele, começavam, enfim, a se tocar. Não mais como senhor e escrava. Mas como homem e mulher. Como alma e alma. Como esperança e redenção. Capítulo 3, Ecos do Coração. O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Ayana despertou. Havia dormido entre as mantas simples que cobriam o chão do antigo quarto de ferramentas, um espaço pequeno e úmido, mas que representava, naquele momento, sua única noção de privacidade fora das senzalas. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som suave da brisa atravessando as frestas de madeira. Ela levou a mão ao ventre, sentindo uma dor surda que não vinha do corpo, mas da alma. As memórias da noite anterior a atravessavam com o peso de correntes invisíveis. Sentia-se despida da última camada de liberdade que guardava dentro de si, a do próprio corpo. William, o homem branco que era seu senhor, havia tomado para si sem seu consentimento. Contudo, o que deixava tudo ainda mais confuso era o olhar que ele lançara após o ato. Havia arrependimento, angústia, e algo que ela não soubera nomear. Não era apenas culpa. Era um tipo de ternura devastada. Ayana, entretanto, não estava pronta para nomear o que William sentia. Ainda era cedo demais. Ela precisava lidar com seu próprio coração ferido, com o fato de não ter tido escolha, com o nó que se formava em sua garganta cada vez que se lembrava da forma como ele havia segurado seu rosto e pedido perdão. Levantou-se lentamente, tentando não acordar ninguém. William, do outro lado da casa grande, provavelmente ainda dormia em sua cama de linho macio. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de encará-lo de novo. Mas não agora. Não antes de conversar com a única pessoa que a conhecia antes de tudo, Mãe Joana. Na mata atrás do engenho, Mãe Joana já estava de pé. As folhas do cipó de São João pendiam sobre seu altar de barro e pedra, adornado com figas, contas e imagens de santos negros e brancos. Era ali que os escravizados buscavam alívio para as dores da carne e da alma. Era ali que Ayana sentia que poderia ser ouvida sem ser julgada. Minha menina, disse Mãe Joana, quando Ayana se aproximou com os olhos baixos e os pés descalços marcados de terra. Ele me tomou, Mãe Joana, Ayana sussurrou, e suas palavras caíram como cinzas. A anciã respirou fundo. Sua pele enrugada era como o tronco de uma árvore antiga, carregada de sabedoria e dor. Eu vi, minha flor. Vi no sonho. Vi sangue e água se misturando. Mas vi também fogo virando luz. Tocou o rosto de Ayana com delicadeza. O que ele fez não foi certo. Mas você precisa entender o que seu coração carrega agora. O que você sente? Ayana hesitou. Não queria admitir nem para si mesma. Mas havia algo ali, um resquício de humanidade naquele homem que a havia ferido. Ela se lembrava dos olhos dele, do jeito como seus dedos tremeram após o ato, como se ele mesmo tivesse se chocado com o que havia feito. Eu sinto raiva e compaixão. E isso me assusta. Porque você não quer perdoar. E tudo bem. Mas, às vezes, a alma enxerga o que o corpo ainda não entende. Ele me pediu perdão, Mãe Joana. A velha mulher sorriu com tristeza. O perdão dele é só o começo, Ayana. Agora você precisa saber quem você é. Porque, minha filha, você é mais do que o que fizeram com você. Na casa grande, William acordou inquieto. Tinha sonhado com o campo de batalha onde perderá o irmão, com os gritos abafados, com o sangue nas mãos.
Mas, em meio ao caos do sonho, uma única figura aparecia com nitidez, Ayana. Ela o fitava com um olhar que não era de dor, mas de pergunta. Ela queria saber quem ele era de verdade. Levantou-se. Seus pés tocaram o chão de madeira fria. Andou até a varanda, onde podia ver o campo de cana se estendendo como um oceano verde. Lá longe, pequenas silhuetas negras começavam o dia sob ordens dos feitores. Ele se sentia um monstro. Mas também sentia outra coisa. Um desejo de consertar. De mudar. De ver nela algo além da dor que ele causará. Chamou por Joaquim, seu escravo de confiança. Diga a Ayana que quero vê-la. Aqui. Agora. Joaquim, um homem de olhos profundos, hesitou. Senhor, talvez seja melhor esperar. Ela foi à mata. Com mãe Joana. William franziu o senho. A escrava velha? Ela é como uma mãe para os da senzala. Tem sabedoria, dizem. Cuida do corpo e da alma deles. William apertou os punhos. Parte dele sentia a arrogância de sempre se manifestar, a sensação de controle sendo desafiada. Mas outra parte, sentia um desconforto genuíno. Ele não sabia lidar com o que Ayana fazia nele emergir. Avise quando ela voltar. Disse por fim. E diga que é um pedido, não uma ordem. Horas depois, Ayana retornou ao engenho. Seus passos eram firmes, mas o coração pesava. Havia tomado uma decisão, confrontaria William, mas com sua verdade nas mãos. Não se curvaria. William a esperava no escritório. Estava com as mangas arregaçadas, como se quisesse parecer menos imponente. Quando ela entrou, ele se levantou de imediato, mas não tentou tocá-la. Obrigado por vir, ele disse, hesitante. Não foi um favor. Foi uma escolha. Respondeu Ayana, com a voz firme. Houve um silêncio denso entre eles. O que eu fiz foi imperdoável. E eu sei disso. William começou. Não espero sua compreensão. Mas eu preciso que saiba que não sou aquele homem. Ou, pelo menos, não quero ser mais. Palavras são leves. Vão com o vento. Ayana replicou. William engoliu seco. Então me diga o que fazer para que elas tenham peso. Ayana olhou nos olhos. Pela primeira vez sem medo. Liberdade. Ele piscou, surpreso. Sua? Minha. E de minha mãe. E de mãe Joana. Você diz que quer mudar? Libere nossas correntes. Nos devolva o que é nosso. William sentiu o mundo balançar sob seus pés. Liberdade. Era mais do que ele esperava ouvir. Mas, no fundo, sabia que era o único caminho. Eu preciso pensar. Não pense demais, senhor. O tempo não perdoa covardes. Ela virou-se e saiu, deixando o peso da decisão sobre os ombros dele. Nas semanas que seguiram, William se afastou dos negócios do engenho. Começou a passar mais tempo com livros, correspondências e anotações sobre abolicionismo. Leu relatos, buscou compreender as dores que antes ignorava. Era como se tivesse retirado a venda dos olhos e, pela primeira vez, visse os horrores à sua volta. Enquanto isso, Ayana voltou às lavouras, mas era tratada com mais respeito pelos outros escravizados. Muitos sabiam o que havia acontecido, e a viam como alguém que enfrentava o próprio senhor com coragem. Certa noite, William bateu na porta do quartinho onde Ayana dormia. Levava consigo um papel selado. Está aqui. Disse, com a voz embargada. Ela pegou o documento nas mãos. Leu com dificuldade, mas entendeu o essencial. Era sua alforria. E a de mãe Joana. Minha mãe? Eu, ainda não a encontrei. Mas prometo que a buscarei. Onde quer que esteja. Ayana respirou fundo. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Isso muda tudo. William a fitou. Havia algo diferente em seu olhar. Algo puro. Ele estendeu a mão, mas não a tocou. Eu quero mudar, Ayana. Não por pena. Mas porque você me ensinou a ver. Eu não sei se um dia poderei merecer seu perdão, ou sua presença. Mas saiba, que nunca mais quero te ver acorrentada. Ela hesitou, então, lentamente, segurou a mão dele. E, naquele gesto simples, uma nova história começava a ser escrita. Capítulo 4. Entre a chama e a verdade. O amanhecer chegou como um sopro morno sobre os campos da fazenda de Montgomery. As brumas da madrugada ainda dançavam entre as copas das árvores, e os primeiros raios de sol banhavam a casa grande com uma suavidade dourada. A paz da manhã, no entanto, contrastava com a inquietude que fervilhava dentro de Aio. Ela acordara muito antes do galo cantar, deitada em seu leito simples nos fundos da senzala, um espaço que se tornará mais prisão do que abrigo,
mesmo depois que ele a transferira para o anexo onde ficavam os escravos domésticos. Desde a noite em que cedeu ao patrão pela segunda vez, Ayo se encontrava em um labirinto de emoções que nem mesmo sua fé ancestral conseguia traduzir. No corpo, ela ainda sentia o toque dele, a forma como os dedos de Montgomery deslizavam por sua pele como se procurassem redescobri-la a cada instante. Mas era no coração que o conflito maior se travava. Como poderia amar um homem que, mesmo não usando mais o chicote contra ela, ainda simbolizava o sistema que a mantinha cativa? Montgomery estava sentado no escritório desde o amanhecer. A carta de seu irmão, enviada da capital Richmond, pesava sobre a escrivaninha como chumbo. Ele não conseguia parar de reler a última frase. Ou você assume o comando político desta região e sustenta a causa da Confederação com firmeza, ou perderá não apenas a fazenda, mas o respeito da família e de seu nome. O nome. O maldito nome. Montgomery fora criado para ser um líder do Sul, um defensor dos valores que os brancos de sua classe consideravam inegociáveis: terra, honra, linhagem. Mas como poderia defender isso agora, quando seu próprio coração lhe dizia que tudo aquilo estava apodrecido desde a raiz? Ele pensava em Ayo mais do que desejava admitir. Não era apenas desejo carnal, embora esse fosse forte. Era algo mais, um reconhecimento. Algo que sussurrava no fundo da alma, como se cada olhar dela desnudasse o que havia de mais humano nele. No dia seguinte, Ayo recebeu ordens para preparar o quarto de hóspedes. Montgomery receberia um juiz e 2 coronéis da milícia confederada. A chegada deles marcava o início de uma pressão maior. Os homens vinham convencer Montgomery a investir financeiramente no esforço de guerra. Ayo percebeu o tom diferente no ar. Não era apenas mais uma visita de cavaleiros sulistas. Era uma ameaça disfarçada de reunião. Enquanto trocava os lençóis e colocava flores frescas nos vasos, ouviu passos firmes no corredor. Era Montgomery. Ele parou na porta, observando-a em silêncio. Ayo se virou lentamente, e seus olhos se encontraram. Eles vêm para pressionar, não vêm? Perguntou ela, com voz firme, mas baixa. Montgomery engoliu em seco. Aquela mulher sabia mais do que deixava transparecer. Sim, respondeu. E não posso recusar diretamente. Há riscos. E quanto a mim? Ela ousou perguntar. O que vai fazer comigo se eles desconfiarem? Ninguém irá tocá-la, ele disse com firmeza. Você não pode prometer isso, retrucou Ayo, se virando de volta para os lençóis. Aqui, eu sou só mais uma escrava. Você pode me chamar pelo nome, me olhar diferente, mas aos olhos deles, eu sou apenas mercadoria. Montgomery se aproximou e colocou uma mão sobre o ombro dela. Ela estremeceu, mas não se afastou. Ayo, eu? Ela o interrompeu, virando-se com os olhos marejados. Não diga que me ama, Montgomery. Não se atreva. Não enquanto eu não for livre. A tensão pairava sobre a casa como nuvem pesada. Os coronéis chegaram ao fim da tarde, acompanhados por um juiz federal da Confederação. Homens com vozes graves, botas sujas de estrada e a arrogância típica dos que se achavam donos do destino alheio. Durante o jantar, Ayo servia a mesa sob olhares que percorriam seu corpo com indisfarçável cobiça. Montgomery notou. E sentiu uma fúria fria lhe subir pela espinha. Um dos coronéis, um tal de Armistiad, chegou a comentar. Essa sua escrava doméstica, não tem costume de ver beleza assim entre os negros. Parece até mestiça. Deve dar boa cria, hein? O punho de Montgomery se fechou sob a mesa. Ele queria se levantar, quebrar os dentes do coronel, expulsá-lo de sua casa a pontapés. Mas se o fizesse, assinaria sua sentença. Precisava de outra estratégia. Ela veio da costa oeste da África. É de uma linhagem rara, respondeu com frieza, tentando esconder o ódio na garganta. Naquela noite, Montgomery escreveu um bilhete para Ayo. Pediu que ela se encontrasse com ele nos fundos do estábulo, depois da meia-noite. Ela hesitou, mas foi. Sob o luar, entre o cheiro de feno e cavalos adormecidos, os dois se encontraram novamente. Dessa vez, não houve pressa. Não houve desespero. Foi um reencontro de corpos e almas. Ele se ajoelhou diante dela, beijou seus pés descalços e sussurrou. Eu sou um homem perdido, Ayo. Mas se existe um caminho para que eu me reencontre, ele começa com você. Ela chorou. Pela primeira vez, não por dor, mas por reconhecer ali uma centelha de verdade. Uma verdade que ainda não bastava, mas era o início de algo. Nos dias seguintes, Montgomery começou a mudar. Ordenou que os castigos físicos fossem proibidos. Libertou um dos escravos mais velhos, sob o pretexto de boa conduta,
mas Aio sabia que era o começo de algo maior. Ele começou a vender partes da fazenda para não se aliar aos confederados. Foi chamado de traidor. Perdeu amigos. Recebeu ameaças. Mas não voltou atrás. O ponto de ruptura veio quando o coronel Armistiad retornou, furioso, com soldados armados. Alegava que Montgomery escondia uma mestiça de valor genético e exigia que Aio fosse entregue para ser levada ao quartel. Montgomery se interpôs na porta, rifle em mãos. Ela é minha. E aqui ninguém a leva. Então morrerá com ela, gritou o coronel. O tiro ecoou no campo como trovão. Mas não foi Montgomery quem caiu. Foi o coronel. Aio, escondida atrás da casa, correu até o patrão. Você matou um oficial da confederação? Ela sussurrou, desesperada. Eu matei um monstro, respondeu ele. Agora precisamos fugir. Montgomery colocou fogo em parte da fazenda, o suficiente para que pensassem que ambos haviam morrido. Eles seguiram para o norte, fugindo por trilhas de escravos libertos, recebendo ajuda de abolicionistas. Aio viu, pela primeira vez, o mundo fora da plantação. E foi lá, em terras livres, que o impossível aconteceu. Meses depois, em uma vila em Massachusetts, os dois se casaram em segredo. Não diante de uma igreja cheia, mas sob um velho carvalho, com as bênçãos de um pastor negro que um dia fora escravo também. Aio, eu não posso mudar o passado. Mas eu quero viver todos os dias do presente para te honrar, disse Montgomery, com lágrimas nos olhos. Ela segurou sua mão e respondeu. O passado foi corrente. O amor foi a chave. Estamos livres. E ali, com o som do vento, a cicatriz do passado começou a sarar. Ela não esqueceu o que viveu. Mas construiu algo novo, não em negação, mas em superação. Aio tornou-se símbolo. Escreveu memórias. Lutou por outras mulheres. E Montgomery, agora um homem marcado pela história, tornou-se seu companheiro. Jamais mais seu dono. Porque, no fim, o amor que liberta é aquele que começa com o reconhecimento da dor, e termina com o compromisso de nunca mais repetir a corrente. Início do capítulo 5, o preço da liberdade. A brisa do entardecer cortava os campos de algodão como se fosse um sussurro da liberdade que se aproximava. Os dias na fazenda Bellefontaine já não eram os mesmos desde que Elijah começou a olhar para Ayanna com mais do que olhos de patrão. As lembranças do passado ainda assombravam a mente dela, a dor da violência, o silêncio forçado, os gritos sufocados. Mas, entre a poeira dos dias quentes e a noite fria de segredos, algo diferente florescia. Ayanna sentia. Sentia com cada célula do seu corpo, com cada batida do coração que ainda ousava amar. Mas o amor que nascia ali era perigoso, como um fogo aceso no meio de um campo seco. Qualquer faísca de desconfiança ou boato poderia destruir tudo. Depois da noite em que Elijah havia se desculpado, verdadeiramente, pela primeira vez, os dois passaram a conversar às escondidas, inicialmente na varanda dos fundos da casa grande, depois nos campos ao anoitecer. Ayanna, mesmo com toda a dor acumulada, não conseguia ignorar o cuidado que ele passou a demonstrar. Ele ouvia suas histórias, pedia que ela cantasse músicas de sua terra, queria saber sobre sua mãe, sobre o céu da África que ela mal lembrava. Mas como confiar plenamente em alguém que foi seu algoz? Ela se fazia essa pergunta toda noite, antes de dormir no barraco com outras 3 mulheres. Seu coração desejava acreditar que Elijah mudará, mas sua mente trazia memórias que gritavam o contrário. Foi numa tarde chuvosa que tudo começou a se transformar de forma mais concreta. Elijah chamou Ayanna à biblioteca, um lugar onde escravos não tinham permissão para entrar, exceto para limpar. Ela hesitou, mas foi. Quando entrou, percebeu que ele estava diferente, seus cabelos bagunçados, a barba por fazer, o olhar abatido. Parecia um homem em conflito. Ayanna, ele começou, levantando-se lentamente. Eu escrevi uma carta. E preciso da sua opinião. Ela olhou desconfiada, os braços cruzados, o corpo tenso como sempre ficava ao estar sozinha com ele. Carta para quê? Ele entregou o papel. Era uma carta endereçada ao governador local. Nela, Elijah pedia oficialmente o reconhecimento da libertação de Ayanna. Ele queria que ela fosse uma mulher livre. Ayanna não sabia o que dizer. O coração dela bateu tão forte que parecia querer saltar do peito. Liberdade. Aquela palavra que parecia apenas um sonho sussurrado entre os gritos das noites. Você está me libertando? Ela perguntou, quase sem acreditar. Sim. E não só você, disse Elijah. Eu comecei a entender que minha herança, essa terra, essa riqueza, tudo está manchado de sangue. E eu quero começar a reparar isso,
começando por você. Ela não respondeu. Apenas saiu da biblioteca, as mãos tremendo. Nos dias que se seguiram, a plantação inteira foi tomada por boatos. Alguns senhores vizinhos ficaram furiosos ao saber que Elijah planejava libertar uma escrava. Outros o chamaram de louco, disseram que ele estava sendo manipulado, que a mulher estava enfeitiçando. Alguns chegaram a ameaçá-lo. Mas ele não recuou. Enquanto isso, Ayanna vivia um turbilhão de sentimentos. Pela primeira vez na vida, sonhava acordada. Começava a imaginar um futuro em que ela não precisava temer ser vendida, estuprada, humilhada. Um futuro onde ela poderia andar pelas ruas com a cabeça erguida. Um futuro onde seu nome seria dito com respeito. Mas ela também tinha medo. Medo de que tudo aquilo fosse uma ilusão. Medo de que Elijah voltasse atrás. Medo de que, mesmo livre, o mundo lá fora ainda a tratasse como inferior. E, acima de tudo, medo de admitir o que começava a sentir por aquele homem branco que, um dia, havia sido seu carrasco. Na noite em que Elijah recebeu a resposta do governador, chamou Ayanna novamente à biblioteca. Ela foi, mas com o coração apertado. Ele segurava um envelope selado com cera vermelha. É oficial, disse ele, com a voz embargada. Você está livre, Ayanna. Ela caiu de joelhos. Não chorava, ainda não conseguia. Era como se sua alma não soubesse como reagir à liberdade. Ele se aproximou, ajoelhou-se também, e disse: Mas você tem escolha agora. Pode ir. Pode deixar esta fazenda e nunca mais olhar para mim. Ou, pode ficar. Como uma mulher livre. Como minha igual. Como minha esposa, se assim desejar. Ayanna se levantou devagar. Olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, sem medo. E disse: Eu preciso pensar. Liberdade, é muita coisa para um coração só. Capítulo 6, Entre as cinzas e as estrelas. O silêncio da madrugada era cortado apenas pelos ruídos distantes da floresta que cercava a antiga fazenda dos Morial. A casa grande, agora transformada em um abrigo para os feridos da guerra e os libertos sem rumo, respirava com dificuldade sob as paredes que testemunharam décadas de opressão. Nela, Dora, a ex-escrava que fora violentada por Adrien Morial, e agora, inesperadamente, sua companheira de jornada, acordava com o som das lembranças vibrando em sua mente como tambores ancestrais. Desde que a guerra estourara e o império da escravidão ruíra com a força de 1000 lanças invisíveis, Dora tornará-se mais do que uma sobrevivente. Tornará-se uma ponte entre dois mundos que por séculos se odiaram. E agora, o amor que nascerá entre ela e Adrien não era apenas improvável. Era, para muitos, inaceitável. Ela caminhou até o antigo salão, onde o luar atravessava os vitrais quebrados e pintava o chão com fragmentos de luz. Ali, Adrien dormia em uma cadeira improvisada, com os pés descalços e a cabeça tombada para o lado. O rosto estava magro, marcado pela culpa e pelo tempo, mas seus olhos, quando se abriram lentamente ao perceber a presença dela, ainda carregavam aquele brilho que Dora, com relutância, aprenderá a amar. Você não consegue dormir? Ele perguntou, com a voz rouca. Ela negou com a cabeça. Às vezes, o silêncio grita mais alto do que os grilhões que eu carreguei. Adrien se levantou, aproximando-se devagar, como se temesse cruzar um limite invisível. Mas Dora não recuou. Havia algo de diferente naquela noite. Um peso no ar, uma esperança suspensa, como se o universo segurasse o fôlego. Nós temos uma chance, Dora. Uma chance real de mudar tudo. Ela o encarou, sentindo o coração pulsar entre as cicatrizes. Durante anos, ela sonhara em fugir, depois em sobreviver, e agora era como se pudesse viver. Então mudemos. Mas não por nós, Adrien. Por eles. Pelos que ainda sofrem. Pelos que perderam tudo. Pela liberdade que ainda é apenas uma palavra. E assim nasceu a missão que daria sentido ao amor deles. Capítulo 7, A luz que rompeu as correntes. O céu de julho amanheceu limpo sobre as terras de Santa Amélia, como se a natureza também estivesse prestes a testemunhar uma revolução silenciosa e poderosa. Depois de meses de provações, angústias e encontros secretos que deixavam corações acelerados e almas inquietas, a jovem Zola sentia em seu peito um calor diferente. Não era medo, nem desespero, era esperança. Desde que se entregará por completo à paixão inesperada por Dom Álvaro, o senhor da Casa dos Loretos, a escrava Zola aprenderá a viver em constante tensão. Seus sentimentos batiam de frente com a realidade cruel de sua condição. Ela era uma propriedade. E ele, um senhor branco da aristocracia. Mas o amor deles, regado a ternura, lágrimas,
e noites roubadas no velho casarão, crescerá como flor entre pedras. Com o passar do tempo, Dom Álvaro mudará. De um homem frio, prisioneiro das convenções sociais e das exigências de seu pai morto, ele se tornará alguém mais sensível, mais justo, mais humano. Zola havia mexido com tudo dentro dele. Não apenas sua alma, mas também seus olhos. O que antes parecia invisível, a dor dos negros, os açoites calados, o sofrimento das mães separadas de seus filhos, agora lhe queimava a pele. Pela primeira vez na vida, Dom Álvaro se via no espelho do sofrimento alheio, e isso o transformava. Naquela manhã, ele acordou antes do sol e desceu as escadas do casarão em silêncio. Foi até o fundo do terreno, onde a senzala dormia envolta no cheiro de café e suor. Ali, na pequena extensão gramada sob uma árvore de figo, ele encontrou Zola esperando. Era o lugar onde trocavam cartas, onde os olhares diziam mais que as palavras. Zola estava de pé, a pele brilhando sob a luz dourada, os olhos firmes. Você veio, ela disse, sem sorrir, mas também sem medo. Hoje é o dia, ele respondeu. Ela suspirou. Tem certeza, Álvaro? Você vai enfrentar tudo e todos? Já enfrento há meses. Meu coração já escolheu. E não posso mais viver em paz enquanto você continuar escrava. A decisão fora tomada. Naquela manhã, Dom Álvaro reuniria os documentos de posse de Zola e outros 2 cativos próximos a ela, para levá-los ao tabelião e assinar sua alforria. Mas não era só isso. Ele tinha planos maiores. Capítulo 8, Sob o olhar da liberdade. O céu nascia dourado sobre as terras do engenho da esperança, como se até o firmamento soubesse que aquele seria um dia marcado por profundas mudanças. Depois das intensas batalhas emocionais, da dor, dos silêncios e das reconciliações, o amor entre Esperança e Thomas começava, finalmente, a florescer de forma plena, sem as sombras do passado pairando entre eles. Esperança agora caminhava pelo engenho com passos firmes. Já não era mais a jovem escravizada que tinha medo de olhar nos olhos dos senhores. Ela era uma mulher livre, dona de si, e reconhecida por todos como a senhora do coração de Thomas. A transição para essa nova vida não foi simples. Ainda que Thomas tivesse legalmente libertado Esperança e declarado seu desejo de fazer dela sua esposa, as forças conservadoras da sociedade ao redor eram como muralhas altas, prontas a esmagar qualquer anseio de mudança. Os olhares tortos, os sussurros pelas esquinas e as ameaças veladas compunham uma sinfonia constante de oposição. Mas Esperança, com sua coragem e fé, enfrentava tudo com a cabeça erguida. Desde que Thomas oficializou sua liberdade e passou a apresentá-la como sua igual, muitos dos antigos aliados do engenheiro o abandonaram. Investidores retiraram apoio, comerciantes cortaram relações e até a igreja local recusava-se a celebrar missas na propriedade. Mas Thomas não recuava. Sem justiça e amor, não há bênção que valha, dizia ele. Esperança decidiu usar sua nova posição para algo maior do que ela mesma. Junto de Thomas, transformou parte das terras do engenho em um centro de acolhimento para escravizados recém-libertos. Ali, eles recebiam abrigo, alimentação, alfabetização, sobretudo, dignidade. O projeto recebeu o nome de Casa Raízes, em homenagem às origens de cada um que por ali passava. O sucesso da iniciativa atraiu olhares de figuras progressistas de outras regiões. Abolicionistas, jornalistas, poetas e artistas começaram a visitar a Casa Raízes, encantados pela força de Esperança e pelo amor sincero entre ela e Thomas, que desafiava todas as convenções da época. Uma matéria publicada no jornal O Amanhã intitulava a casa como o berço da nova liberdade. Mas o caminho ainda guardava pedras. Em uma noite silenciosa, enquanto Esperança lia para um grupo de crianças na varanda da casa, ouviu-se um estrondo. Um grupo de homens encapuzados ateou fogo a um dos celeiros do engenho. O incêndio foi rapidamente contido graças à união de todos os que viviam na propriedade, mas o recado estava dado. Ainda havia quem desejasse destruir o que eles estavam construindo. Thomas ficou furioso, mas Esperança manteve a calma. Eles têm medo do que representamos. Vamos responder com mais amor, mais acolhimento, mais coragem. Na manhã seguinte ao atentado, Esperança reuniu todos no pátio. Eram homens, mulheres e crianças, muitos deles com cicatrizes físicas e emocionais dos tempos da escravidão. Com a voz firme, ela disse: eles querem nos calar, nos reduzir ao medo, ao passado. Mas nós somos o amanhã. Nosso amor é resistência. Nossa união é revolução. Por cada semente que tentarem queimar, plantaremos 1000. Essas palavras foram levadas por um jornalista presente no local, e dias depois,
publicadas no mesmo jornal. A repercussão foi enorme. Cartas chegaram de todos os cantos do país, oferecendo apoio, doações, palavras de carinho. Esperança tornará-se símbolo de uma nova era. O amor entre ela e Thomas crescia a cada novo desafio. As noites eram preenchidas por conversas à luz de lamparinas, promessas sussurradas sob os lençóis e o toque gentil de mãos que sabiam curar. Thomas a chamava de sua estrela guia. Esperança, por sua vez, dizia que ele fora o vento que libertou suas asas. Um dia, ao caminhar pelas plantações ao lado de Thomas, ela parou diante de um campo de algodão florescendo e disse: "Eu nunca pensei que um dia viveria isso. Sentir o cheiro do futuro sem o peso das correntes." Thomas a abraçou por trás, repousando o queixo sobre o ombro dela. "Você não apenas vive, Esperança. Você cria esse futuro, todos os dias." A cerimônia de casamento finalmente foi marcada. Mesmo diante da recusa de muitos religiosos locais, um pastor metodista abolicionista aceitou celebrar a união. A cerimônia seria realizada na Casa Raízes, com todos os acolhidos e trabalhadores presentes como testemunhas. No dia do casamento, Esperança vestia um vestido branco feito por costureiras libertas. Seus cabelos estavam adornados com flores do campo, e seus olhos brilhavam mais do que nunca. Quando entrou pela passarela improvisada entre as árvores, Thomas mal pôde conter as lágrimas. Ele fez votos simples, mas profundos. "Diante de todos, eu prometo te honrar, te respeitar, te amar. Não como Senhor, não como Salvador, mas como homem que aprendeu com você o que é ser livre." Esperança respondeu: "E eu prometo te amar com a coragem de quem já sofreu, mas escolheu o amor. Prometo ser teu porto, tua parceira, tua liberdade." Ao final do capítulo, enquanto os sinos improvisados tocavam e a festa simples celebrava mais do que uma união, celebrava um recomeço, Esperança olhava para o céu e sussurrava: "Obrigada, minha mãe, tua filha está livre." E naquele momento, sob o céu de um novo tempo, duas almas antes separadas por correntes tornaram-se eternamente unidas por amor e esperança. Capítulo 9 – Chamas de Redenção. O sol nascia devagar sobre as terras de Engenho do Rosário, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Era um dia comum para muitos, mas para Alzira, cada raio de sol era um lembrete de que ainda respirava, ainda sentia, ainda esperava. A fazenda, agora sob o comando pacificado de Heitor, havia mudado drasticamente. Não havia mais gritos, não havia mais açoites, não havia mais medo nos olhos dos que ali viviam. Mas as feridas demoravam a fechar. Alzira caminhava descalça pelo campo de algodão, seus pés tocando a terra quente com reverência. Desde que havia sido libertada, ela optara por continuar ali, não por obrigação, mas por escolha. Queria reconstruir aquele lugar, não com correntes e dor, mas com dignidade. Os outros ex-escravizados, agora trabalhadores assalariados, viam nela um símbolo de esperança, uma mulher que tinha enfrentado o inferno e retornado com fogo nos olhos e paz no coração. Heitor, por sua vez, passava mais tempo nas áreas administrativas e nos projetos de modernização da fazenda. Ainda havia desconfiança de muitos sobre ele, e com razão. Mas ninguém podia negar que suas ações estavam transformando a realidade daquele lugar. Construir escolas, permitirá reuniões dos trabalhadores e der autonomia aos líderes locais. Ele nunca pediu perdão em palavras a Alzira, mas todos os dias, com suas atitudes, tentava demonstrar que havia mudado. Naquela manhã, Alzira sentou-se à sombra de um baobá centenário e abriu seu caderno de anotações. Escrevia poesia, memórias e sonhos. Era sua maneira de ordenar o caos que carregava dentro de si. Escrever era sua forma de reconstruir a alma. De onde veio a dor, brotou flor. De onde jorrou sangue, nasceu cor. E onde fui silenciada, fiz-me tambor. O som de passos leves na grama a fez olhar para trás. Era Rosa, a jovem filha de um antigo capataz da fazenda. Tinha apenas 10 anos, mas os olhos brilhavam com sabedoria. "Tia Alzira, posso sentar com você?" "Claro, menina." "Sempre." Rosa se aninhou ao lado dela, e juntas observaram o campo em silêncio por um momento. "É verdade que você amava o Sr. Heitor mesmo quando era escrava?" A pergunta pegou Alzira de surpresa. O amor, aquela palavra era ao mesmo tempo doce e dolorida. Ela respirou fundo antes de responder. "Eu aprendi a amar com liberdade, Rosa. Só se ama de verdade quando se é livre para escolher." A menina assentiu, pensativa. Alzira sabia que aquela nova geração era o fruto da mudança. E ela precisava ser exemplo. Na casa grande,
Heitor preparava um grande evento. Seria o primeiro encontro oficial com os líderes das outras fazendas da região. Sua proposta era clara: mostrar que era possível cultivar riqueza sem exploração. Sabia que seria ridicularizado por alguns, mas estava decidido a enfrentar. Alzira foi convidada para discursar no evento. Hesitou no início. Falar diante de homens brancos poderosos era algo impensável anos atrás. Mas agora ela era livre. No dia do evento, trajava um vestido azul claro simples, mas elegante, feito pelas próprias costureiras da fazenda. Seus cabelos estavam trançados com flores do campo. Quando subiu ao pequeno palco improvisado no jardim da casa grande, todos os olhares se voltaram para ela. Boa tarde. Meu nome é Alzira. Fui escravizada nesta fazenda. Hoje, sou educadora, escritora e gestora de um projeto de alfabetização. Estou aqui para dizer que não há riqueza maior do que a dignidade humana. E que um campo só floresce de verdade quando quem o cultiva também floresce. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Depois, uma salva de palmas ecoou pelo jardim. Alguns estavam desconfortáveis. Outros, genuinamente tocados. Heitor olhava para ela com lágrimas contidas. Naquele momento, teve certeza: amava Alzira com todo o seu ser. Não por culpa, não por obsessão, mas por admiração. Naquela noite, sob o luar prateado, Heitor procurou Alzira na varanda da casa grande. Ela estava sentada, lendo um de seus poemas. Posso me sentar? Ela olhou para ele, sem sorrir, mas também sem hostilidade. Pode. Você foi grandiosa hoje. Fui verdadeira. Alzira, eu sei que talvez nunca possa apagar o passado. Mas quero construir um futuro com você. Se quiser. Se puder me amar, agora como um homem, não como patrão. Ela fechou o livro. Olhou nos olhos dele. O amor não é algo que se exige, Heitor. É algo que se constrói. Dia após dia. Com respeito. Com cuidado. Com reparação. Estou disposto. A tudo. O silêncio novamente se fez. Depois, ela estendeu a mão. Ele a segurou. Não havia promessas, apenas possibilidades. Nos meses seguintes, Alzira e Heitor trabalharam juntos em projetos sociais. Construíram uma escola comunitária, abriram poços de água em regiões carentes da fazenda, criaram uma cooperativa para os trabalhadores. O amor entre eles crescia de forma serena, sem pressa. Não era um amor de contos de fadas, mas um amor real, feito de diálogo, concessões e muita cura. Num domingo de primavera, ele lhe fez o pedido. Sob o mesmo baobá onde ela escrevia seus versos, ajoelhou-se. Alzira, você quer se casar comigo? Ela sorriu, pela primeira vez de forma plena. Sim. Quero construir esse novo mundo com você. O casamento foi simples, mas cheio de significados. Os trabalhadores da fazenda celebraram com danças e cantos africanos. As crianças fizeram coroas de flores. E os sinos tocaram não apenas por uma união de amor, mas por um novo tempo que nascia. Alzira, agora Senhora do Rosário, jamais esqueceu de onde veio. E jamais deixou de lutar para que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Seu nome virou lenda. Sua história, semente. E assim, entre dores superadas e esperanças renascidas, o amor verdadeiro enfim floresceu. Capítulo 10 – Liberdade, Amor e Eternidade. O aroma da manhã era diferente naquele dia. As folhas dançavam ao sabor do vento com um vigor inédito, e até os pássaros pareciam cantar em uma sinfonia de renascimento. Helena acordou cedo, antes mesmo do sol tocar plenamente os campos. Seu corpo, embora ainda marcado pelas memórias das cicatrizes, pulsava com uma energia que jamais havia sentido em sua vida. Era o dia de sua liberdade oficial. O conde Edward, agora não mais apenas seu patrão, mas o homem que ela amava e que a amava com igual profundidade, havia conseguido o impossível, a documentação legal que a tornava uma mulher livre. Mais do que isso, ele havia garantido que nenhum homem ou sistema poderia novamente encostar nela sem seu consentimento. Helena vestiu o vestido azul que Edward encomendara para ela. Não era de seda, nem de cetim. Era de algodão simples, mas cortado com cuidado, respeitando cada curva e forma de seu corpo. Quando ela se viu no espelho, quase não se reconheceu. A mulher refletida ali não era mais a escrava quebrada que chegará à fazenda, era uma fênix, renascida. Ao descer para o pátio da casa principal, Helena viu Edward à sua espera, sorrindo, com um pequeno buquê de flores do campo nas mãos. Ao lado dele, estavam o advogado, o juiz e alguns poucos amigos confiáveis.
Todos reunidos para testemunhar algo que, para o mundo lá fora, ainda era considerado impensável, a libertação e união de uma ex-escrava com um conde branco. O juiz ergueu a voz. Em nome da coroa e da justiça, declaro que Helena dos Anjos está oficialmente livre, com todos os direitos de uma cidadã deste reino. Que essa liberdade jamais lhe seja tirada. O papel com o selo real foi entregue às mãos trêmulas de Helena. Ela não conseguia conter as lágrimas. As palavras do juiz soavam como trombetas celestiais. Edward se aproximou, segurando suas mãos. Agora que és livre, posso te fazer uma pergunta que meu coração guarda há tanto tempo. Ele se ajoelhou. Helena, aceita ser minha esposa? Não por dever, não por piedade, mas por amor? A multidão prendeu o fôlego. Helena olhou ao redor, depois para suas mãos, livres. Por um instante, pensou em sua mãe, em seus irmãos, em todos que morreram sem ver aquele dia chegar. Pensou nas noites de dor, nas chibatadas, nos sussurros de medo no escuro. Mas agora, tudo aquilo dava lugar à luz. Uma luz que vinha do coração daquele homem ajoelhado diante dela. Ela sorriu, com os olhos ainda marejados. Sim, Edward. Eu aceito. A comoção foi geral. O juiz, emocionado, disse que não havia cerimônia mais bonita que aquela. Ali mesmo, sob a sombra da grande figueira, os dois trocaram alianças feitas por um artesão local, que usará prata e madeira da terra onde Helena nascerá. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Muitos escarneceram, outros condenaram, mas uma parte crescente do povo começou a ver com outros olhos o que antes parecia absurdo. A história de Edward e Helena começou a ser contada por viajantes, poetas, mais tarde, até em livros escolares. Edward transformou parte da fazenda em uma escola para os filhos dos ex-escravizados. Helena foi sua diretora e professora. Ensinava com firmeza e doçura, e nenhum aluno saía de sua aula sem aprender sobre dignidade e esperança. O casal construiu uma vida marcada pela justiça. Lutaram juntos por reformas, acolheram fugitivos, enfrentaram poderosos. Mas também viveram intensamente. Dançaram nas festas locais, viajaram para conhecer outras culturas, escreveram cartas um para o outro mesmo morando na mesma casa, só para manter aceso o encanto. Décadas se passaram. Um dia, já de cabelos brancos, Helena sentou-se na varanda com Edward. As mãos entrelaçadas ainda tinham a mesma força do primeiro toque. Olharam para os campos verdes, para as crianças brincando perto da escola, e para a figueira onde um dia haviam selado seu destino. Você se lembra daquele dia? Perguntou Edward. Como se fosse ontem, disse Helena. Aquele foi o dia em que as correntes se quebraram. Ele beijou sua testa. Foram correntes do destino, que nos trouxeram até aqui. Helena sorriu. E o destino foi generoso, meu amor. Muito mais do que eu ousaria pedir. E foi assim, sob o céu limpo e o som dos risos infantis, que Helena e Edward viveram o restante de seus dias. Unidos, livres e amados. Um amor impossível que não só sobreviveu, mas transformou tudo ao seu redor. Fim.